Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês duas informações bem interessantes. Primeiro, a gente vai fazer um cálculo aqui de um dividendo projetivo da Caixa Seguridade para este ano de 2024, né? Levando até em conta alguns ajustes, especialmente de payout, que foram até anunciados nas últimas apresentações, ok? Até aqui fala um pouco sobre esses 90% de lucro, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então serão informações bem atualizadas. E outro também, um cálculo bem interessante. Dificilmente você vai encontrar um material assim. Quero disponibilizar para vocês este cálculo aqui, que é com base no nosso salário mínimo, quanto tempo você vai demorar para poder atingir uma aposentadoria. Claro que não uma aposentadoria plena, mas encontrar aqui o que a gente chama de break-even, né? Quando os seus rendimentos superarem o salário mínimo corrigido pela inflação. Então, esses 1.320 a futuro, né, a posteriori, não vai ser 1.320, a gente também vai corrigir aqui o salário mínimo de acordo com a inflação, que é o cálculo um pouco mais complexo que eu vou tentar deixar de uma forma bem simplificada para vocês aí na planilha. Além disso, também vamos falar um pouco aqui sobre o comportamento das ações. A gente até pode observar que ela atingiu aqui uma máxima histórica, né? A Caixa Seguridade tocou aqui os R$ 6, R$ 6,11, depois deu uma quedinha, até alguns analistas disseram que era o efeito Petrobras, interessante isso, né? E depois ela veio a se recuperar. Para aqueles que estão tentando entrar, assim como eu, confesso, tá difícil encontrar aqui um ponto de entrada. Ela nunca cai, tá que nem o Banco do Brasil, que só sobe, 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 sobe e a gente não consegue encontrar um ponto aqui de entrada. Até mesmo alguns inscritos vêm colocando para mim os seus comentários, o que eles têm feito. Eles estão dizendo aqui que eles estão saindo, né, migrando da Caixa Seguridade por causa do preço e oportunidade e estão indo para algumas ações, né, um pouco menos especulativas, porém bem consolidadas, né? Alguns estão falando que estão colocando em BMG, outros BB Seguridade, entre outros, né? Mas e você, o que você tem feito? Fato é que é um consenso no mercado que ela está acima do seu preço. 9 analistas aqui colocando recomendação média de R$ 14,64. Embora a recomendação seja aqui compra e compra forte, o valor está um pouco acima do valor de consenso aí dos analistas. Uma coisa interessante, a plataforma da Microsoft já atualizou aqui as informações, ela está sendo cotada a 10 vezes o seu preço-lucro, price earning, até mais cara do que a própria BB Seguridade, né, o Banco do Brasil, aí a parte de seguros, também Porto Seguro, IRB nem se fala, porque ainda está no negativo, entre outras. Né? A plataforma da Microsoft coloca a Qualicorp, porque aqui é uma seguradora da área de saúde, mas a gente sabe que não entra muito aqui no caso, poderia ser mais uma Sul América, por exemplo. Aqui um pouco do leque, né, da projeção dos analistas. Alguns estão colocando o preço alvo em R$ 10, o que colocaria uma queda de aproximadamente 37%. Outros, uma média, né, na verdade, de menos 8,44%, que daria um valor de R$ 14,64. E alguns estão colocando ainda uma chance, né, uma projeção um pouquinho maior, que ela pode ainda chegar nos R$ 18, o que representaria um aumento de 12%. Eu até vi alguns noticiários aqui que fala de algumas recomendações, algumas trocas, até fala, por exemplo, aqui, olha, Banco do Brasil e Caixa recua com efeito Petrobras, preço-alvo de Caixa Seguridade, o Bank of America está trocando de 14,50 para 16, ok? Então são alguns noticiários aí do mercado financeiro. O que eu acho interessante da Caixa Seguridade é isso daqui. Olha, a maioria dos resultados reportados sempre vem surpreendendo o mercado. Então, isso a gente pode observar, por exemplo, olha, em Q4 do ano passado, né, que seria o quarto trimestre, né, na verdade que é 2022, me desculpa. Então, o primeiro trimestre de 23, né, surpreendeu 3%, depois deu uma quedinha no segundo, no terceiro surpreendeu 6%, no quarto agora surpreendeu 10%, e aqui eles colocam as suas projeções. Né? Então, com base nessas projeções aqui, a gente pode fazer o que a gente chama de DPA, né? Ou seja, tentar estimar um dividendo projetivo anualizado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses LPA, multiplicar pelo payout e vamos usar esse último aqui para compor o nosso ano de 2024 e vamos ver quanto que dá, incluindo o preço teto, ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou copiar eles, por exemplo, para a minha planilha. O primeiro aqui já está certo, 31 centavos para primeiro trimestre de 24.
Depois, o outro eu vou parar o mouse 32 centavos, então vou colocar aqui 0,32. O terceiro eu vou pegar ele aqui também, 0,33, 0,33. E o quarto eu vou usar esse último que foi reportado aqui, né? Olha, colocar aqui os 0. Se eu estou usando a azul escura, né? 0,30, né? Então vou pegar aqui e vou colocar 0,30. O payout dele é realmente 90%, a gente sabe disso, até por conta das apresentações, né? Olha, aqui ele até fala, dividendos de 2023 distribuiu 1,65 bilhões, com as somas antecipadas de novembro de 23 totalizou 3,15 bilhões, né? Lembrando que aqui, ó, o lucro gerencial, ela praticamente distribuiu todo o seu lucro gerencial aqui, olha. Aqui deu 3,15, aqui deu 3,5, o que dá 90% do lucro líquido. Até a gente pode fazer algumas estimativas aqui, né? Por exemplo, se continuar crescendo nessa ordem de 10%, é claro e sabido que a gente também pode fazer aqui uma projeção linear, eu já te mostro como. Então vamos lá, para 2024, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui, que foi os 30%, vou compor a minha planilha, já está certo, com os 90% de payout. Ele fala que para 2024 existe uma possibilidade, né, com base aqui nos dados de backlog, de R$ 1,13. Quanto que ela pagou nos últimos 12 meses? R$ 1,01. Então aqui eu estou tendo mais ou menos uns 10%, acompanhando aí uma projeção linear de crescimento da Caixa Seguridade. Sabendo que eu tenho um dividendo projetivo de R$ 1,13, se eu dividir lá pelaquela fórmula do Barsi, né, do 6%, fala que você poderia pagar até R$ 18,90 aqui num preço teto. O que coloca ela, né, ainda como uma boa oportunidade de compra, porque está R$ 16, ainda tem aí uns 15% de aumento. Né? Coloca aí o que você acha dessa projeção, se está razoável. Agora a gente vai fazer o seguinte, um pouco mais, vamos colocar assim, um pouco mais completo, um conteúdo bem interessante aqui. E se vocês quiserem que eu compartilhe com você essa próxima planilha, coloca aí no campo dos comentários, que vai ser um prazer deixar aí para vocês. Isso daqui está na página de membros nossa, né? Se você quiser fazer parte do clube de membros, R$ 4,99, pode cancelar quando você quiser, tem esses materiais e muitos outros que eu vou lá sempre atualizando. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu quero saber quando que eu vou me aposentar se eu investir na Caixa Seguridade, tendo em meta, né, como meta maior do que um salário mínimo corrigido no futuro, tá? Sabendo que a cotação atual está em 15,99, eu vou fazer aportes mensais de um salário mínimo. Quero saber quando que eu vou precisar parar de fazer aporte. Dividendos, eu fui bem razoável, bem tranquilo aqui, coloquei só 10%, né? Quando eu olho para cá, olha, ele até fala que totalizou quantos por cento de dividendo? Aproximadamente 11%. Aqui está mostrando 6%, né? Eu vou deixar 10% só como base comparativa, tá? A gente até pode diminuir, vamos colocar assim, olha. Vamos colocar os nossos 6%, vai, sem problema nenhum. Inflação do ano. Aqui não tem como a gente adivinhar, mas vou colocar uma inflação média de 5%. E uma valorização anual destas ações, veja, quanto que a Caixa Seguridade valorizou só neste ano, né, ou nos últimos 12 meses? Eu vou colocar assim, ó, só neste ano ela valorizou 23% e no período de 12 meses, 80%. Como ela já valorizou bastante, vai ser difícil ela valorizar ainda mais, né? Então, mas vamos colocar aqui, vamos colocar uns 15%, só para a gente ficar meio que na média, pode ser? Beleza. Então, olha só, cotação, aportes, dividendos, inflação, que precisa corrigir os valores, né? E valorização anual destas ações. No primeiro ano, colocando aqui como se fosse um fechamento agora, nos R$ 16, para o segundo, ela subiria, né? Multiplicando os 15%, estaria num preço de 18. Você teria que fazer um aporte corrigido pela inflação do salário mínimo de 1.386, mantém os dividendos e vai crescer para o terceiro ano mais 15%. Agora que chega a parte importante. Com esses meus aportes, eu consigo comprar 991 ações, o que vai totalizar, né? Ou seja, se eu pegar aqui, olha, dar um F2, ó, acompanha o raciocínio. O salário mínimo multiplicado por 12 anos vai dar 15.840. Só de dividendo que eu vou conseguir durante um ano, que são esses 6%, vai dar R$ 1.092. Eu vou conseguir comprar 68 ações. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os meus dividendos e recomprando ações e jogando para o próximo ano. Tá?
ok? De patrimônio total vai dar os 18 mil e só de renda mensal, que seria o dividendo total do ano dividido por 12 meses, R$ 91. Ou seja, não dá para eu aposentar com R$ 91. Né? Ok, mas pegando todo isso, todo esse cara aqui, né? Ou seja, ajustado, mais crescimento e mais salário mínimo corrigido, para o segundo ano, eu já tenho mais do que 1.800 ações. Por quê? Porque eu comprei mais 68 ações aqui com esse dividendo, ok? Já corrigido no valor aqui da ação. Então agora eu tenho quase 2.000 ações. O que eu tenho de patrimônio mais 16 mil, ou seja, o salário mínimo corrigido vezes 12. De dividendo eu já tenho 2.400 e assim por diante. Não vou ficar perdendo muito tempo ditando. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou multiplicar isso pelos anos, deixa eu só colocar aqui. Eu vou acrescer isso daqui de vários anos só para ver até quando que isso daqui vai chegar no salário mínimo corrigido. Né? Então, por exemplo, ó, veja que no segundo ano eu não posso mais me aposentar com 1.320, eu teria que me aposentar com 1.386, porque está corrigido. Então, eu só vou arrastar para o lado, ó, pá. Pronto, só vou pegar esse daqui, né, só para fazer os anos crescentes, ó, até 8. Vamos lá. 8 anos, pessoal. Olha só que interessante os dividendos que eu tenho mensal. No primeiro ano eu tenho R$ 91 mensal. No segundo, 200, 330, 400, 600, 800, 1.000, 1.400. Já dá para eu viver aqui de um salário mínimo? Não dá. Por quê? Porque o salário mínimo corrigido daqui a 8 anos dá R$ 1.800. Olha que poderosa essa planilha, né? Isso é difícil vocês encontrar um material assim, né? Vamos continuar. Então, em 8 anos, eu não consigo aposentar em caixa. Né? E aqui, olha só, se eu colocar um crescimento de 15% nas ações, ela vai estar chegando a R$ 42. Né? Quem sabe aí tem até um desdobramento daqui a 8 anos, não sei. Então, vou colocar agora 9 anos, 10 anos. Vamos tentar crescer mais um aqui. Ó. Ah lá, ó, com 8 anos, olha só que interessante. Ó. Com 8 anos, eu já cheguei aqui em R$ 1.791. E o salário mínimo daqui 9 anos, né? Deixa eu colocar mais aqui, ó, 9 anos. Daqui 9 anos vai estar R$ 1.900. Então eu vou precisar de mais um ano aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo inserir mais um aqui do lado. Ó. Vou inserir mais uma coluna direita e vou colocar aqui agora 10 anos. Vamos ver se em 10 anos dá. Pegar aqui, passar para a direita. Agora, daqui em 10 anos, o salário mínimo, deixa eu colocar aqui até 10, não. O salário mínimo vai estar R$ 2.047 e eu vou estar recebendo mensalmente R$ 2.021, com aproximadamente 9.000 ações, custando R$ 56 daqui a 10 anos. Conseguir fazer aportes só de dividendo, eu vou estar recebendo R$ 26.000. Total de patrimônio, R$ 440 mil. Olha só que interessante, recebendo R$ 2.000 por mês aí. Muito bom, né? Gostaram dessa planilha? A gente até pode aqui fazer uma finalização falando um pouco dos valuations da empresa. 100% a Caixa Seguridade subiu. Nesses últimos 12 meses, dividendos de 6,32, tocou a máxima de 16,11, mínima. Aqui cai lágrima, né, pessoal? R$ 7,50. Fala para nós aí, qual que é o seu preço médio em Caixa Seguridade? E hoje, muito próximo do teto, R$ 15,99. Eu lembro desta época do IPO, eu lembro dos R$ 9 quando eu pensei que estava cara e ela realmente disparou, né? Muito bem. Liquidez média diária, 125 milhões, bastante, 100% de tag é long. Ela está cara do ponto de vista de valor patrimonial, 3,76 vezes, PL também bem alto. Você também está nesse grupo de consenso de mercado que a Caixa Seguridade está cara? Está trocando ela por outra ação? Coloca aí para a gente saber. Parte de dívida, parte de setor e seguro bancário fica meio comprometido esse tipo de métrica, mas rentabilidade, olha, ROI e ROIC, 26% e 27%. É muita coisa. Uma coisa que está me saltando aos olhos é essa taxa aqui de tomador e doador, né, que são os aluguéis das ações. Eu fiz uma pesquisa simples, não muito aprofundada, percebi que esses 20% é porque falta ação no mercado. Né? Por que falta ação no mercado? Primeiro, a quantidade de ações alugadas estão baixas, então não tem fator especulativo, e a taxa do aluguel está extremamente alta. Isso é até verdade, por quê? Porque hoje só a Caixa detém 82,75% das ações, então tem pouquíssimas ações aí no mercado, cerca de só 17%. Então é complicado, né? Então por isso que as taxas de aluguel, né, para quem quer submeter isso a uma venda descoberta ou alugar estas ações, os contratos é muito caro, poucas ações disponíveis aí no mercado, né?
Parte de dividendos vem pagando como um reloginho e até mesmo há rumores aqui de que ela pode fazer pagamentos trimestrais. Olha só que interessante. Pagamentos do jeito que a gente gosta, né? Sempre crescentes, apontando para o alto ano a ano. Ok? Gostou aqui desta apresentação? Se você quiser planilha, coloca aí no campo dos comentários, a gente compartilha. Pessoal, não esquece de deixar aquele like se você gostou do conteúdo e também se inscreve aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.